Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, trazendo vídeos aí, né, uma notícia aí do Clair Obscur, né, que é uma notícia boa, né, pra toda a galera que gosta de jogo de estratégia, de RPG de turno, né. Isso aqui é uma excelente notícia. Lembrando, né, que eu vou deixar já aqui logo de cara, no início do vídeo, né, o Expedition ele tá no Game Pass, né, ele lançou Day One no Game Pass, então pra quem aí não tá com grana pra comprar agora o jogo, beleza, passou muitos meses já do jogo, alguns meses, né, mas se não tá com grana, jogue lá no Game Pass, é um jogo muito bom, é um jogo excelente, tá, que merece, porque é um jogo muito bom, tá ligado? Um jogo excelente, rapaziada. Mas bora lá pra notícia. Ó, Clair Obscur Expedition 33 pode moldar os próximos jogos da Square Enix. A Square Enix, rapaziada, que era um estúdio, né? Era uma empresa que ela praticamente ela fazia os melhores jogos de RPG de turno, tá ligado? Eu não sou muito da era eu não vou falar assim, eu não joguei tantos jogos de Final Fantasy, joguei o único que eu joguei assim, que eu joguei bastante porque eu tinha poucos jogos, foi o Final Fantasy VII, né, lá no Play 1, né, é um excelente jogo, eu gosto muito do Final Fantasy VII, né, eu já falei aqui no canal, né, nos vídeos atrás, que o jogo que me fez voltar a ter um interesse maior por jogos de turno, assim, jogo de campanha de turno, jogo de console, assim, mas, né, sem ser gacha, né, porque o jogo gacha eu jogo vários, né, como o próprio Epic Server, eu joguei também Honkai Star Rail, né? Eu gosto mais de jogar esses jogos de turno, assim, porque tem a parada do gacha, vários personagens diferentes, habilidades são. O jogo também me atrai mais, é mais atrativo pra mim. Tá ligado? Geralmente jogo de campanha, assim, beleza, Honkai Star Rail tem campanha, mas geralmente eu pulo pra caramba, eu quase não vejo. Eu gosto de ver as cutscenes, eu acho maneira, não, maneira demais. Assim como no ZZZ, agora eu tô viciado no ZZZ, né? Que lançou no Xbox também. Mas, o que eu quero dizer com isso? A Square Enix ela é a maior empresa que fazia jogos, né, de turno, né, uma das maiores, uma das gigantes, né. Inclusive a Microsoft também tem um jogo que era exclusivo, até hoje é exclusivo do 360, né. Não saiu do Xbox não foi para outras plataformas até hoje. Inclusive estava em promoção, eu esqueci o nome do jogo, mano. Mas na próxima eu trago live aqui. Trago live não, trago o nome do jogo. Mas é um jogo também que é RPG de turno também, que a galera pede muito pra voltar, inclusive, né? Mas é aquilo, rapaziada, é o efeito Clair Obscur, né? O Clair Obscur, desde a primeira vez que ele apareceu, né? Foi quando eu trazia os vídeos dele e tal. Tem vídeo muito antigo meu falando, não tem muitos, né? Mas tem vídeo antigo meu falando sobre o Expedition, né? Cara, quando esse jogo apareceu pela primeira vez, que foi no showcase, né? Do Xbox, né? Naquele showcase que apareceu o gameplay do South of Midnight, Stalker 2, né? Guias e Day, né? E tal. Ele apareceu lá, o Expedition, e ali, cara, logo de cara eu já falei, mano, esse jogo aqui. Eu já tinha certeza que esse jogo aqui, uma convicção muito forte, uma certeza que esse jogo aqui faria sucesso pela composição do jogo. O jogo era um RPG de turno, o jogo era um RPG de turno diferente, os personagens era já no trailer você já viu que os personagens eram extremamente carismáticos, extremamente densos, né? Porque a história é uma história muito densa. Você vê que o universo se levava muito a sério, e isso é muito importante por um RPG, né? Acho que o último Final Fantasy que eu joguei, eu gostei muito, mas não é de turno, né? Mas o último Final Fantasy que eu joguei foi o Final Fantasy XV, que na época que eu que eu jogava muito Dragon Ball Fighter Z, né? Aí tinha lançado no Game Pass o Final Fantasy XV, né? Aí eu joguei o Final Fantasy XV, zerei ele, inclusive, né? Jogaço. O único jogo que eu quero comprar, que eu vou comprar, né, do Final Fantasy vai ser o Light Return. Tá ligado? Eu gosto muito da gameplay daquele jogo. Né? É um jogo de turno, só que um pouco action, né? Você vai ali, dá uns golpes, né? Aí tem as habilidades e tal. É um pouco action, né? Não sei se pode falar um action. É um turno, né? Um turno diferente, né? Mas, tipo assim, a Square Enix era a cara, o chute que era reconhecida pelos seus grandes jogos, pelas grandes histórias, pela grande por jogos de turnos, né? E com o tempo ela foi se afastando. A partir ali do Final Fantasy XV ela já foi não, se para pra pensar, foi a partir do Light Return, né? Que já não é a franquia Light Return, que são 3 jogos, se eu não me engano.
O primeiro é de turno, o segundo também mantém o de turno, aí o terceiro já manda para um pouco mais action, né? Mas continua sendo tem a temática de turno, só que um pouco mais action. Aí no 15 eles mudam tudo, né? No 15 eles já vão para um bagulho totalmente diferente, né? Que também, cara, pra mim é um jogaço, tá? Final Fantasy XV, tem muita gente que não gosta daquele jogo, que fala, a história é ruim. Cara, eu não acho a história ruim, não. Final Fantasy XV é um excelente jogo, recomendo jogar. Que se não jogou, eu recomendo. É um jogo excelente, gráficos absurdos, muito bom o jogo, tá ligado? Trilha sonora fantástica também. É muito bom o jogo, mano. Gosto muito daquele jogo lá. E aí depois ela veio com o Final Fantasy VII, né, que agradou muita gente. Final Fantasy VII, ela é um jogo antigo, ela pega um jogo antigo e faz um remake, né, mais de um jogo muito aclamado na época, né. Vai ter esse impacto, né, vai ter esse impacto, mas não trouxe a gameplay de turno, né? Mudou totalmente a gameplay, né? Foi para aquele gameplay mais action, um pouco parecido que com, né, com Final Fantasy XV, né? Tentou puxar para um Final Fantasy XV, mas né, tendo as habilidades ali como fosse um bagulho de turno, e isso tem muito no Final Fantasy XV. Então assim, mas mesmo assim foi um jogo que fez sucesso e tal. Final Fantasy VII Remake foi um sucesso. O Rebirth tem uma galera que fala que não fez tanto sucesso e tal, aí eu já não sei. Tal, pra Square, que a Square já se pronunciou, pra ela não foi um sucesso que ela queria, tá vendo? Ela queria, sei lá, dobrasse ou até triplicasse as vendas do jogo, né? Pelo sucesso do Final Fantasy VII, né? Então, talvez apostaram muito alto, né? E também tem a parada do Final Fantasy XVI também, que não é um jogo que, mesmo que seja um jogo, né, bom, não é um jogo que agradou todo mundo, né? Não é um jogo que pegou todo mundo, não é um jogo que, caramba, pô, eu preciso jogar Final Fantasy XVI. Não, não é um jogo que agradou todo mundo. E também tem aquela parada dela também ter exclusivizado, né, os jogos ali pro PlayStation, né? Fez aquela parceria com a PlayStation sem nenhum problema, né? A PlayStation sempre fez esse negócio de parceria. Eu acho um bagulho desse, eu acho que jogos que sempre foram multiplataforma deveriam continuar para sempre multiplataforma, tá ligado? Mas beleza, fizeram ali uma parceria ali com a PlayStation, exclusivizou, né, o Final Fantasy VII, o Rebirth e o 16, né? E querendo ou não, você fazendo isso com esses jogos que mais, mesmo que não sejam mais aqueles jogos tradicional de Final Fantasy, né, de RPG, de turno e tal, ainda são grandes jogos, né, com grandes histórias e tal, mas o que eu acho que a Square Enix deveria ter pensado, acho que ela deve ter pensado sim nisso, é a quantidade de jogador que ela iria perder, que ela estava se afastando dela. Agora com o Expedition foi um jogo que, desde a primeira vez que foi anunciado no Day One no Game Pass. O jogo lançou no Game Pass. Então a galera do Xbox tem um apreço maior pro jogo. Teve gente que comprou pra caramba a versão deluxe do jogo, tá ligado? Pô, e aproveitou, né, que eu quero mais esse conteúdo, além de jogar no Game Pass, né, eu quero dar mais uma grana ali pra galera do Expedition, né? E comprou a versão deluxe do jogo, né? A versão que vinha com a roupinha ali e tal. E muita gente também comprou o jogo no Xbox, tá ligado? Assim como no PlayStation, tá ligado? E tal. No PlayStation só teve essa forma também. E aí, querendo, acho, se não me engano, a versão de PlayStation é a mais cara que tem, né? Acho que é 250 a versão de PlayStation. A versão do Xbox é 180 e pouco por aí. O PC é a mais barata de todas, né? E tal. Mas então, tipo assim, a galera abraçou mais o Expedition por ele, né, por ele ser um jogo muito bom, ele se provou ser um jogo muito bom, mas tanto o marketing foi ali junto com o Xbox, né, e tal, foi um jogo anunciado no showcase, a Xbox divulgou bastante o jogo também, tá ligado? Não foi aquela divulgação como fosse o seu próprio jogo, né, teve muita divulgação do próprio estúdio do Expedition, que eles estão de parabéns, o marketing do Expedition foi muito bom, foi, né, no que eles podiam fazer, né, ali era 33 funcionários, 30 pessoas, né, em casa, se não me engano era 33 ou 30 funcionários, por aí, né. Então teve tudo isso, né? Isso, cara, e toda a parada do universo de Expedition. Os personagens são muito bons, a lore é muito boa, né? A campanha, a história do jogo é muito boa, muito acima da média. É uma história que a gente sempre espera de grandes empresas, né? E isso não chegou. Infelizmente, as grandes empresas não estão fazendo tanto isso, né? Grandes jogos com grandes histórias, né? E tal. Ressalva
como por exemplo a Rockstar, né? Rockstar fez o Red Dead Redemption 2, que é um jogo gigantesco, fantástico, né? Tem também o Elden Ring, mesmo que o Elden Ring não seja tão focado na história, tem ali mais gameplay, mas tem sua lore, né? E tem a galera que conhece muito a lore de Elden Ring, Dark Souls, essas coisas assim, né? Eu não sou muito de Souls, então até me conserta aí se eu estiver falando alguma besteira, mas são jogos importantes também, né? E, cara, nesse balaio todo teve o Expedition, que trouxe uma mecânica, não uma mecânica inovadora, que já tinha sido explorado por outros jogos mais antigos, mas o Expedition conseguiu trazer isso com um visual absurdo, com uma trilha sonora absurda, com os personagens muito bons, por várias builds. O Expedition tem muita build, tem muito skin, né? Você ali no decorrer do jogo você consegue pegar um cabelo, um visual, né, pro personagem, né, roupa, parte de baixo do personagem, e por aí vai, né? Cada arma do jogo tem um visual diferente que você pega pro personagem ali, né? Você pode formar build, né? Que são os bagulhos que você coloca na build lá, você vai formando várias builds diferentes. Então isso puxou muita galera do Souls, né? Que gosta de Souls. É um jogo que tem parry, né? É um jogo que no seu turno ali você tem parry, você tem esquiva, né? Você pode misturar habilidades, uma habilidade vai combando com a outra, né? E isso é um bagulho que ele trouxe com primor, né? Um primor muito, muito bom, por isso que furou a bolha, né? O Expedition. Mas bora lá pra notícia, que eu já falei pra caralho. Mas bora lá pra notícia. Ó, Clair Obscur Expedition 33 pode moldar os próximos jogos da Square Enix. Representantes da Square Enix disseram estar cientes do sucesso do Clair Obscur, né, Expedition 33. No dia 24 de abril de 2025, a indústria de games presenciou o lançamento oficial de Clair Obscur Expedition 33, o primeiro projeto de um estúdio novato para quem tem mas que em poucos dias conquistou uma legião de fãs e se tornou um enorme sucesso. Como não é segredo, Clair Obscur Expedition 33 é um jogo que apresenta batalha por turnos, um tipo de combate que afasta boa parte dos jogadores, principalmente os mais novos, que preferem jogos com mais ação. A própria Square Enix adotou a ação em seus novos títulos e deixando a origem de lado. Lembrando, rapaziada, que sempre essa parada aqui, não puxa novos jogadores, mas beleza, mas e aqueles jogadores antigos, né? A Square Enix, que ela podia muito bem, como ela é uma empresa gigantesca, ela não é o estúdio do Expedition, que é um estúdio muito menor. Ela é uma empresa gigantesca. Ela podia muito bem ter feito acho que é um óbvio que hoje em dia acho que pode até acabar acontecendo com o Resident Evil futuramente, que é fazer câmera híbrida, né? Uma jogabilidade híbrida. No caso do Resident Evil, é câmera, né? Câmera híbrida. Mas no jogo de RPG podiam fazer um estilo de jogo híbrido, né? Ser um jogo de turno, né? Você poder escolher ali em ser jogo de turno e também um jogo mais action, né? Você poder escolher, né? Seria até maneiro se eles juntassem logo os dois gêneros, né? Eles conseguiram pegar todos os públicos, né? E acho que isso seria muito maneiro. Isso tem um pouco no Metafor, tá? Então é um bagulho que já fez, né? A própria Atlus fez, né? É um dos estudos da SEGA lá, né? Que faz o Persona e tal. No Metafor você tem isso, né? No Metafor você tem essa gameplay de turno, mas se o personagem estiver mais forte, né? Se o grupo de personagens estiver mais forte que o personagem adversário, né? Os inimigos ali, adversário, você vai batendo neles como se fosse um jogo hack and slash, né? Um combate já livre, né? Não é um combate por turno. Você vai batendo neles ali e se torna um combate, acaba se tornando um combate mais action aí, né? E que deixa o jogo diferente, né, mano? É uma novidade diferente. Você, caramba, eu tô aqui um jogo de turno, mas tô mais forte que o inimigo, agora eu tô batendo nele aqui de boa, né? Como se fosse um jogo action, né? Isso é muito maneiro. Tem a esquiva lá e tal. É um combate básico, né? Porque o combate principal do jogo é turno, mas mesmo assim é um combate satisfatório, esse combate livre que tem no Metafor. E a parada também do sucesso dos jogos de turno, cara, o próprio sucesso tá na própria Atlus. A Atlus mostrou isso quando ela lançou o remake do Persona 3 Reload. O jogo foi um sucesso, lançou também Day One no Game Pass, assim como a sua DLC também lançou o Day One no Game Pass, mas é um jogo que ele furou a bolha também. No seu nicho ali, ele conseguiu vender muito, ela vendeu legal, tava no Game Pass, teve todo o apoio da Microsoft, né? Então foi um jogo que também furou sua bolha, tá ligado? Então ali já mostrava que o RPG de turno ainda tinha seu espaço, ainda tinha
o seu lugar no mercado de games, né? É só fazer bem feito. A gente pode pegar até os jogos da própria da MiHoYo, né? Star Rail, Honkai Star Rail é um jogo que faz muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro. É um jogo de turno. Ah, vai falar, pô, mas é um jogo gacha e tal. Beleza, é um jogo que tem um sistema gacha e tal. Mas é um jogo de turno, mano. É um jogo de turno como qualquer outro. Aí ele tem seu próprio sistema, ele tem sua própria personalidade, ele tem seu próprio estilo. E é um jogo que agradou o grande público e a galera vai lá, compra skin, gasta dinheiro para pegar personagem, né? Compra cristalzinho lá do jogo lá para comprar personagem e tal. E acompanha o jogo e tal. Então ela, né, conseguiu fazer. Então o RPG de turno nunca morreu, nunca se tornou um bagulho nichado. Não, é porque as empresas parou de investir em grandes jogos diferentes de jogos de turnos, tá ligado? E precisam aí chegou o Expedition 33 e furou mais ainda essa bolha, né? Trazendo tudo aquilo que a Square fazia, né? Que ela faz até hoje, né? Grandes personagens, com uma história muito densa, uma história com personagens muito bons, né? Eu vou falar mais do Final Fantasy XV, que é o mais recente que eu joguei. Não foi recente assim de agora, mas joguei na época que lançou no Game Pass. Hoje já não tá no Game Pass, inclusive. Quando eu zerei Final Fantasy XV, eu adorei o jogo. A história do jogo foi o que me prendeu, tá ligado? Eu gostei da gameplay também, a gameplay é muito boa, mas, pô, o que me prendeu muito foi a história do jogo, me prendeu até o final. Tem aquela temática de rei e tal, eu gostei muito daquilo dali, tá ligado? Então tem muito disso, tá ligado? Eu acho que o próximo jogo da Square Enix ele vai ser de turno, tá ligado? Se não for de turno, ele vai ser com essa gameplay híbrida, tá ligado? Igual que eu falei, igual o estilo Metafor, ou realmente uma escolha de gameplay mesmo, né? Você poder escolher ali se você querer jogar de turno, ou você escolher ser um jogo action o tempo todo, né? Acho que isso seria interessante. Isso eu tô falando pelo escopo da Square Enix, da grandeza que é a Square Enix, que ela pode fazer isso. Ela tem uma fanbase gigantesca que vai comprar seus jogos, né? Que ela tem um público, então ela pode fazer essa mecânica híbrida. Já o Expedition tá vindo agora, né? O estúdio do Expedition está crescendo agora, né? E a gente vai ver como vai ser o próximo projeto dele, se vai ser uma sequência do Expedition ou vai ser outro jogo. Então a galera, eles estão criando já sua fanbase ali, tá ligado? Que já está se tornando uma fanbase grande, uma fanbase grandiosa, né? E tal. Mas vamos lá, que eu ainda falei muito, né? Peço até desculpa aí pra vocês. Como não é segredo, o Expedition 33 é um jogo, né, que apresenta batalha por turnos, um tipo de combate que afasta boa parte de jogadores, principalmente os mais novos, que preferem jogos com mais ação. A própria Square Enix adotou a ação em seus novos títulos, deixando suas origens de lado. No entanto, graças ao sucesso do Clair Obscur, Expedition 33, o título pode moldar os próximos projetos da Square Enix. E um dos investidores da empresa, inclusive, sugeriu que o jogo pode impactar diretamente o futuro criativo do estúdio. Por meio de uma intensa publicação nas redes sociais, o investidor expressou a esperança de que os novos títulos de Dragon Quest e Final Fantasy sejam RPG de turno, em equipe, em resposta a representantes da Square Enix disseram estar cientes do sucesso do Clair Obscur Expedition 33. O comentário completo do investidor. Tive a oportunidade de me manifestar e compartilhei minha opinião de que gostaria que os novos jogos do Dragon Quest e Final Fantasy fossem lançados alternadamente. O motivo em que eu concordo com a proposta do plano de médio prazo da empresa de priorizar a qualidade em vez de quantidade. Por outro lado, criei um exemplo do ex-presidente Wada, que se preocupou tanto com a qualidade que acabamos ficando um pouco tempo sem novos títulos de Final Fantasy ou o Dragon Quest, e também mencionei o ex-representante Matsuda, que priorizou tanto a quantidade que acabamos com muitos jogos de baixa qualidade. Expliquei que quando o desenvolvimento se prolonga demais é difícil conquistar fãs e se os custos aumentam demais durante esse período, mesmo novos jogos de Dragon Quest, Final Fantasy pode acabar não sendo lucrativo, por isso é necessário manter um equilíbrio entre qualidade e quantidade. Pera aí. Caralho, meu nariz estava coçando, velho. Acima de tudo, eu falei sobre a importância de lançar novos jogos dessa franquia principais todos os anos. Também comentei que gostaria que os novos Dragon Quest e Final Fantasy fossem lançados como RPG por turnos, e usei como exemplo a mudança de direção vista em Final Fantasy, acho que é 16, né? O 15 aqui, por aí.
o Final Fantasy e o sucesso de Cleo Obscure Expedition 33, que chamou a atenção em 2025. Como resposta foi dito que os 3 anos desse plano de médio prazo serão voltados para entregar jogos realmente interessantes ao público. No entanto, após esse período, há planos para lançar vários títulos, inclusive de médio porte, e que os preparativos já estão em andamento. Então, pediram para aguardar o anúncio, né? Em relação ao RPG de turnos e ao Expedition 33, disseram que estão cientes do jogo e que vem o RPG por turno como a origem, o ponto de partida para a Square Enix. Afirmaram valorizar esse gênero e que pretende continuar lançando os jogos desse estilo no futuro. Resta aguardar para ver se haverá mudança nos próximos lançamentos da Square Enix. Cara, é aquilo, né? Tudo vai depender o quanto eles vão se empenhar, né, na mecânica do jogo, né, e tal. Acho que a lore, acho que isso é um pouco, né, vai de cada um, né. Tem gente que prefere a história do Final Fantasy VII, tem gente que prefere Final Fantasy, acho que é 12 que fez sucesso, acho que é o 10 ou 12 por aí, que a galera fala muito bem. Tem a galera que prefere o Light Returns, né, a trilogia ali do Light, né, do Final Fantasy, se não me engano é o 13, né, esse Final Fantasy. Tem galera que prefere o 15, 16 e por aí vai, né? Então assim, vamos ver como vai ser o importante, vamos ver como vai ser o marketing do jogo, como vai ser a gameplay do jogo, se eles realmente, o próximo jogo, o próximo Final Fantasy ou o próximo jogo que eles fizerem for de turno, vamos ver como vai ser, o quão impactoso foi o Expedition 33, né, no seu gênero de criatura, porque ela pode criar uma mecânica, ela pode criar algo novo, uma mecânica nova, um estilo novo, uma parada totalmente nova e surpreender a galera que gosta de RPG de turno, né? E tirando isso também, tem a parada também do Metaphor, o sucesso também do Metaphor também, que também foi um sucesso, o Metaphor Fantasy, assim como os Persona, né, que nunca deixaram de ser jogos por turnos e tá tendo um sucesso atrás do outro. E eles também já anunciaram o Persona 4 Revival aí, que também vai lançar Day One no Game Pass, tá? Que é um remake do Persona 4 lá da era do PlayStation 2, se não me engano é do PlayStation 2 também, o Persona 4, né? Então assim, vamos ver como vai ser o próximo Persona, o novo Persona, a sequência do Persona, né? Sem ser os remakes que eles estão fazendo, mas sim a sequência, o próximo Persona. Se não me engano, a partir do 5, né? Acho que o último Persona foi 5, né? Então, Persona 6, né? Vamos ver como vai ser o Persona 6. E tirando isso, também tem o Persona Mobile que eles vão lançar também, tá? Que é um jogo mobile do Persona que também tá um jogo muito maneirinho também. Tá um jogo com uma qualidade Atos, né? Podemos assim dizer. Um jogo muito artisticamente lindo, né? Então assim, a gente teve aí o Metaforce, foi os 2 jogos. Esses 2 jogos foram muito importantes. Tanto o Expedition, que trouxe uma abordagem diferente pro seu gênero, aquele mundo aberto grandioso, história densa, personagens incríveis, né, gameplay, né, que trouxe muita galera de vários gêneros possíveis de jogos, né, trouxe até a galera do Souls, que é focado em jogos Souls e tal. Eles conseguiram puxar muita dessa galera. E também tem o Metaphor, que é o RPG de turno tradicional, que era o que a Square Enix fazia antes, né? Era um RPG de turno, mas eu não vou dizer simples, mas é um RPG de turno clássico, né? E trouxe também aquela algumas mecânicas novas, claro. O Metaphor trouxe mecânicas novas, né? E uma delas é essa mecânica que eu falei pra vocês, né? Que é a mecânica de você tá mais forte que o inimigo, o jogo se transforma literalmente um jogo hack and slash, muda o combate do jogo, tá ligado? Isso é muito bom, né? Isso traz um ar de novidade, um ar novo pro jogo, né? Então você não fica preso na mesma gameplay sempre, tá ligado? Naquele loop de gameplay sempre, entendeu? Mas então é isso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Essa é a notícia. É aquilo que eu falei. Esse é um impacto muito positivo do Expedition 33 teve pro jogo de turno, tá ligado? Não que eles tinham morrido, não que eles tinham acabado, nada disso. Tem muito jogo de turno aí, mas muito jogo menor de turno. Algumas empresas ainda investem um pouco maior, né, em jogos de turno, como a própria MiHoYo, né, com Honkai Star Rail, entre outros jogos de turno, como eu posso dizer que também o jogo que é o Epic 7, né, que é um jogo de celular, que é extremamente lindo. Recomendo a galera baixar esse jogo, tá lá na Play Store, Epic 7. É um jogo lindo, lindo, lindo. É um jogo
que na minha opinião, pô, um estúdio grande podia investir nesse jogo, investir mais, trazer anime, trazer esse jogo pros consoles, que é um jogo lindo, rapaziada. Um jogo lindo, lindo, lindo. A história do jogo é fantástica também. Um jogo muito, muito maneiro, muito bem construído. Personagens lindos, gameplay linda. Tem PVP, tem Mundial. O Brasil, inclusive, já participou nesses Mundial do Epic 7, né? Então, assim, tem uma fanbase legal, tem uma fanbase muito maneira aqui no Brasil também. E aquilo, é um jogo de turno, né? Tá naquele seu nicho, mas abraça muito bem o seu nicho ali de jogadores. E agora, graças ao Expedition 33 e graças também ao Persona 3 Reload, que foi o primeiro impacto, né? E agora o Metaphor, né? São jogos muito importantes aí que vão trazer mais jogos por turno futuramente aí. Pra galera que gosta, vai trazer jogo por turno com investimento maior, né? Jogos nível do Expedition, né? Jogos com orçamento nível AAA, né? Então vai ser um bagulho muito maneiro. Beleza, rapaziada? Então essa é a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like aí, compartilhe com os amigos aí, compartilhe com a avó, com o geral aí, com o cachorro, com todo mundo aí, compartilhe o vídeo, tá? Que me ajuda muito, tá? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, rapaziada. Falou!